pessoal, meu nome é Fernanda. Olá pessoal, meu nome é Luciano. Estamos aqui para falar um pouco sobre o compromisso, o jeito bíblico de amar. Como foi que vocês conheceram o compromisso? Primeiro foi comigo. Eu passei por uma experiência de não obedecer, tá? E até hoje eu colho as consequências pelo meu erro. Tive todo o apoio, todo incentivo, ouvi falar sobre o compromisso, me achei mais santo, mais forte e na verdade não estava preparado, mas quando aconteceu de receber de fato de verdade a orientação dos meus pastores, hoje nossos pastores, o Weber e Renata, sobre o compromisso, confesso que foi difícil até aceitar a questão do compromisso, porque compromisso é compromisso com a palavra de Deus. Só, e não falei com ninguém sobre compromisso, mas respondendo a sua pergunta, foi difícil, mas deu para digerir. Hoje eu tenho a certeza de que tudo que foi feito não foi em vão, valeu a pena. Então, assim, a ideia inicial surgiu de você. Como foi que Fernanda aceitou, assim? Então, né, pra mim foi um pouco assim, não mais difícil, porém pra mim foi tudo muito novo. Porque eu tive um relacionamento de 6 anos antes de me converter. Aí quando foi em abril de 2008 eu me converti. Em agosto, aí eu conheci Luciano e tal. Em agosto eu ouvi falar sobre o compromisso e falei, tá, vamos lá, eu quero. Só que é difícil, quando a gente começa a gostar de uma pessoa, a gente tem que renunciar às nossas vontades da carne, não é fácil. Por isso que a gente colocou, a gente sempre andava com muita gente, a gente sempre fez tudo que o livro mandava, a gente leu o livro Compromisso, Jeito Bíblico de Amar, e as 10 dicas para um compromisso. E assim, todas as vezes que a gente iria conversar com nossos líderes, a gente falava, tá bom assim, se não tivesse... O que eles pedissem pra gente fazer, a gente fazia. E realmente a gente renunciou nossa vontade carnal para poder viver realmente um compromisso com Deus. E como foi para seus amigos e familiares aceitar isso? Porque já para você já foi difícil, imagine para eles ver um relacionamento tão diferente assim. Na verdade, antes de eu chegar ao compromisso, eu pedi primeiro respostas de Deus, sem que meus pastores soubessem, sem que meus apóstolos soubessem. Era eu e Deus. Então eu coloquei algo que seria assim, muito difícil de acontecer. Não é que no sol faça verão, não foi esse sinal que eu pedi a Deus, nem que no verão chovesse. Mas eu pedi resposta a Deus, pedi um sinal a Deus em relação, Senhor, se for da tua vontade. Foi um período de oração que estávamos tendo na igreja, de 3 vezes ao dia, oração, aquele que a apóstola pediu, com toda a igreja. Comigo foi espontâneo. E um dos meus pedidos foram esses. E eu coloquei o nome dela em um papel, como ato profético, mas que se não fosse a vontade de Deus, que se Deus não me desse aquela resposta, nem ela ia saber. Ninguém saberia. E eu coloquei isso diante do Senhor. Quando eu pedi um sinal a Deus, imediatamente o Senhor me deu. Ainda assim eu fui mais além. Senhor, eu quero agora dessa forma assim. Vai acontecer dessa forma. Só eu e Deus sabia. Tive a confirmação de Deus mais uma vez. E depois eu falei, Deus, se for da tua vontade, que é meio difícil. Por ser Fernanda, ela é uma menina muito fechada, muito reservada. Então que ela fale. Que ela fale para mim. Ou que ela toque no assunto. Que ela seja bem clara com a intenção dela de querer também o compromisso. Foi daí então que surgiu essa... Ela conversou comigo pelo MSN. Nós conversamos uma semana, acho que 2 semanas depois, já estava acontecendo. Quer dizer, ela tocou nesse assunto. Poxa, Lu, como é que é esse negócio de oração, compromisso? Aí foi quando eu cheguei, quando eu tinha resposta de Deus primeiro, com certeza. Aí foi que eu cheguei para conversar com meu pastor, que ele disse que eu estava muito adiantado. Na verdade foi essa. Como é isso? A menina acabou de sair de um relacionamento. Era aí, rapaz. Realmente eu não queria, porque eu sabia que o momento dela, quando o Weber chegou para mim e falou, olha, vamos orar por Fernanda, por Nanda. Só que eu não sabia que era ela. Por ela estar passando por um problema muito difícil, relacionamento, ela
tá difícil para ela, vamos orar? Vamos, não era nossa obrigação mesmo, não é nossa obrigação orar por todos, sempre. E aí foi que começou. E eu relutei comigo, falei, pô, peraí, a menina não precisa disso agora, a menina precisa se firmar no Senhor, e eu estou pensando, não, e calado, para mim mesmo, não falava para ninguém. Foi daí que eu disse, Senhor, eu não quero mais errar, eu já errei, não vivi um compromisso, eu não dei ouvidos à voz do Senhor, então eu resolvi falar, Deus, agora vai ser na linha, e eu sei que o treino vai me pegar, vai ser na linha. Então eu coloquei tudo diante do Senhor, foi difícil, mas quando eu tive certeza, a confirmação de Deus, que ela chegou e falou também qual era a intenção dela, aí nós chamamos os nossos pastores e conversamos com ele. Daí então, meu filho, quer isso mesmo? Quero. O Weber da Lima, o Weber me acabou todo para Fernanda. Você vai falar, vai falar mais? Isso ela vai falar. Não. Mas o Weber me acabou para Fernanda. Pegou, olha, Lu é isso, Lu é aquilo, isso. Detonou você. Me acabou. Ela vai dar mais. Na verdade, ele me contou todo o passado de Luciano, de tudo que aconteceu, do relacionamento que ele já falou que não foi nada legal. E aí, só falou os contras de Luciano, os pós ele falou depois. Você tem certeza? Colocou uns 10 quesitos, assim, só de coisas ruins de Luciano. Eu falei, não, eu tenho certeza. Aí foi aí que eles falaram, não, realmente eles querem viver o compromisso, porque o compromisso existe pra quê? Pra quando a gente casar, a gente já conhece. Não tem que dizer, mas eu casei sem saber. No compromisso a gente conhece a pessoa. Aí você perguntou como foi para os nossos amigos, que você não se perdeu, né? Como foi para os nossos amigos, como foi que eles aceitaram, como foi que eles entenderam a forma do compromisso. Como eu vivo em um mundo de pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, né? Eu conheço muitos jovens que têm uma vida realmente assim, miseráveis. E aí quando eu comecei a falar assim, primeiro quando eu falei eu me converti, o pessoal, sabe, abriu o olho assim, mentira! Não que eu não tivesse o porquê me converter, mas todo mundo sabia porque que eu tinha me convertido, porque realmente eu aceitei Jesus não pela mão, pela dor que eu estava sofrendo muito. E aí quando eu falei que eu ia entrar no compromisso, o pessoal ficou sem entender nada. Compromisso, como assim? A primeira coisa que eu falei para eles entenderem, assim, resumidamente, o que era o compromisso, eu falei, eu só vou beijar no altar. E aí o pessoal fala, você é louca, não existe isso, como é que você vai saber se você gosta dele mesmo? Se você casa sem gostar, e aí vai ter que se separar. E todos esses questionamentos que eles faziam pra mim, eu ficava fazendo na minha cabeça também, porque eu era nova convertida. Mas foi aí que realmente eu andei com pessoas que poderiam me ajudar, e a gente colou em Weber Renata, assim como até hoje, tudo que a gente faz, a gente sempre pergunta pra eles o que é que eles acham. E eu lembro que eu falei a Luciana assim, quando eu falar, Renata, que tá acontecendo alguma coisa que eu tô achando estranho de ser um compromisso, e ela falar, minha filha, eu não quero que você fique mais com o Luciano, eu não quero nem ouvir a voz de Jesus. Se Renata falou, eu vou parar. Renata, não, minha filha, nem assim não, pelo amor de Deus. Por que eu fiz isso? Porque eu não queria errar. A gente não queria passar pelo mesmo erro, nem eu queria errar, porque eu tinha um relacionamento ruim no passado, e nem ele. Mas eles aceitaram uma boa, a gente ficou um pouco preocupada assim com os meus pais. Como é que os meus pais iriam aceitar. Mas foi uma dos sinais que eu pedi ao Senhor, se realmente o Luciano fosse o meu varão, a pessoa com que realmente ele separou pra mim, que meu pai aceitasse de cara. Porque quem conhece meu pai sabe que ele é um pouco difícil, né? E aí foi quando meu pai encontrou o Luciano, aí ele gostou assim, sabe? Eu falei, não, é Deus, tem Deus aí nesse relacionamento, porque eu não tenho como. Até porque meu pai também sabia da vida de Luciano e tal. Então, pra ele aceitar realmente foi Jesus que mudou mesmo o coração dele. E foi muito bem. Todo mundo aceitou muito bem. Mas não era tão acabado assim também, não? Não é que era acabado não, né? Porque assim, como tudo que aconteceu na sua vida, as pessoas ficam realmente olhando. Não, aqui é um lugar pequeno e assim. E todo mundo sabe. Sabe de tudo. Então, se você cortar o cabelo, ó, cortar o cabelo. Pô, pintou o cabelo de azul, preto, rosa, amarelo. E assim, como eu estava falando, a Fernanda falou, para chegar a essa aceitação dos meus amigos, dos irmãos, eu tive que passar por tudo isso, eu tinha que ter certeza primeiro. Porque eu não queria expor, nem a mim primeiro, eu sou sincero, eu não queria me expor mais em entrar em um relacionamento para quebrar a cara. Então eu falei, Deus, se eu não vou vontade do Senhor, eu não vou mais entrar em relacionamento não, que não seja da tua vontade. Quando eu tive certeza, foi aí que eu entrei. Para aceitação dos meus amigos, Gabriel mesmo chegou para mim e falou assim, rapaz, você é muito cara de pau, velho. Você é muito cara de pau. Rapaz, a menina não tem nem 2 anos, não tem nem 1 ano. Você... Não, falei. Tem meses. Falei, mas o que eu fiz, não fiz. Quando foi uma certa curiosidade deles para saber como eu cheguei a esse ponto, entendeu? Mas aceitaram, rapaz, e aí, como é, graças a Deus, céu, pensa de bote certo. Eu sempre aquela história, pode é bote certo. Não era bote certo, era a vontade de Deus. Quando Deus quer, é assim que acontece.
E como vocês falaram, a presença de Weber e Renata na vida de vocês foi crucial. Então a importância dele foi tanta que ele ajudou de vocês de qual forma, assim, que seja mais específico, que seja o principal, assim, que eles falaram. Primeiro, ela, como eu falei, né, Renata, o Weber falou muito mal de Luciano para ver se realmente era isso que eu queria. Mesmo ele sabendo que o Luciano tem várias e várias características e qualidades, mas ele falou a parte ruim. E assim, eles entraram realmente no período de oração com a gente. E eles oraram, e tudo que Deus falava, ó, Deus disse isso, então sempre eles estavam falando pra gente. Realmente a gente foi na palavra e a gente orou junto, né? Eu e Lu, o Weber e Renata, e eles ajudaram a gente de uma forma assim, é sobrenatural mesmo que aconteceu no relacionamento da gente, porque até meus pais, como eu falei, meus pais aceitaram muito bem, mas aí eles foram lá em casa, conversaram com o pai e com a mãe, como se fossem os nossos pais, né? Quer dizer, eles são nossos pais espirituais, mas eles fizeram o papel, na verdade, dos nossos pais. Espiritual. Espiritual. Não era isso que eu queria falar, não, mas você me cortou. Então, Essa gravação Continue. Então, assim, foi de fundamental importância a presença de Weber e Renata, porque foram muito criticados quando eles sempre apoiaram essa decisão de compromisso. Partiu deles aqui na igreja. Eles são cabeça, né? Eles são, eu vou falar que eles foram primícias no assunto compromisso. E o Weber, eu lembro que ele foi ministrar uma vez sobre compromisso, eu vi muito biquinho torto. Não, eu não concordo. Eu não concordo e eu não concordo. Eu até comentei, gente, assim, aqui Deus, na igreja aqui de Sião, é muito bom, porque eu nunca vi Deus dizer não a ninguém. Tá? Então eu não queria eu já tinha dado um mau testemunho, então eu falei, Deus, não quero mais, agora eu quero ser exemplo. Que a minha vida, que o meu testemunho não seja apenas verbal, mas seja vivido. Porque assim, o que você acaba sendo refém daquilo que você pega. Tá? Então tem uma multidão, uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Quando você fala que não pega, que não roube, e você rouba, você está se contradizendo, então até o diabo, o inferno se levanta para querer. Como eu já tinha dado para mim um mau testemunho, eu tive que seguir a risca, tudo era conversar com o Weber. Tudo. Na verdade, a gente colou realmente neles, né? E Tinha que ser assim. como eu na época não morava aqui na ilha, morava com os meus pais ainda lá no Bonocô, aí eu ligava pra Renata pra tudo. A gente fez isso, e aí, você acha o quê? Então, a gente estava disposto a ouvir o que ela queria falar, mesmo que não fosse a nossa vontade. Porque, como eu falei no começo, é difícil a gente estar perto da pessoa e não ter vontade de beijar, de pegar na mão, porque a gente nem na mão pegou. Até o dia do altar, tem pessoas que só viu na hora. Eles vão casar? Eles vão casar, mas Eu dele? fiquei impressionada. Luciano, casar! Porque realmente nem na mão a gente pegou. E teve uma época que o Luciano falou assim. Quando eu casar também não pega em sua mão. Foi, ele falou isso. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, a gente casou e... Cadê a moralzinha? Tá tudo muito lindo. Então diga Tá aí, tudo muito lindo. quais são as vantagens de viver um relacionamento santo? Inúmeras. Fernanda foi um pouquinho ministrada, na verdade, o Senhor teve que ministrar a vida dela, porque Fernanda é assim. Ela sempre foi independente, essa é a verdade, ela sempre trabalhou, ela sempre teve o dela, ela sempre conquistou os objetivos dela. Então Fernanda disse, eu estava trabalhando, tinha feito um orçamento, né? Vamos fazer o plano, a Caixa liberou para comprar apartamento, beleza, e aí tá tudo certo. Meses antes de eu me casar, acho que uns 3 meses antes, 4, não sei. Agosto. Aí Perdeu o emprego. saí da empresa. Aí eu você, negão, Imagina aí liguei que para o Weber. desespero. O quê? Liguei para o Weber, negão, teve tantos desligamentos aqui, porque pegaram tantos e tantos contratos e não deram conta, prejudicou e muita gente está saindo. E eu saí. E se eu falar essa Fernanda, a Fernanda vai morrer do coração. Aí Não, ele. Mas ele falou, não, mas tem que falar. Aí eu falei pra ela, liguei pra Primeiro ela, ele me preparou, chorou. o Weber me preparou no MSN, né? Não já falou com você? Não, que ele vai ligar pra você pra poder falar, pra conversar com você
mas sabe que Deus tá no meio de tudo, no controle de tudo, vai dar tudo certo. Meu coração já disparou, né? Foi disparar. Mas tudo bem, quando o Luciano ligou pra mim, ele me contou e tal, eu chorei muito. Não vou mentir, né? Porque aquele sonho do tratamento dela de casar com a casa não própria, aluguel, tudo arrumadinho. Eu sempre falei que eu não ia morar de aluguel. Eu acho que isso foi até algo que Deus tirou do meu coração para poder quebrar minha soberba. Muito. Porque eu nunca quis morar de aluguel. Mas aí, como você perguntou, né? Qual é a diferença? Os benefícios do compromisso. Você pode olhar a nossa vida hoje e você vai ver que tudo... A gente nem fala só em material, né? Porque material a gente conquista com o tempo. Mas só realmente são pessoas que... injusto. Você pode não ser crente, não aconselho, e ter tudo. Mas a verdade é essa. Eu acho que você não precisa, você no mundo você precisa de algo exterior para se alegrar. E quando você tem Deus de fato, de verdade, você não precisa de nada exterior. Você já tem Deus na sua vida. É mais fácil. Quer dizer, por um lado é mais fácil porque você sabe que a vitória é certa. Porém, a cobrança pra gente é muito grande. Gente, eu lembro que a gente casou em janeiro, no dia 30 de janeiro. Aí quando foi em novembro, Renato e Eva estavam morando na Paralela. E aí eu cheguei na casa de Renato, eu passei a tarde com ela, isso era em novembro. Eu falei, Rê, eu não tenho R$1. Eu sempre trabalhei, mas assim, eu nunca juntei dinheiro pra casar nem nada. Eu não tenho R$1, eu não tenho um garfo, mas eu quero casar em janeiro. Aí Renato olhou pra minha cara assim, pegou minha mão, a gente vai orar, porque Deus abre portas. E aí a gente, quando foi em dezembro, foi nosso chá, a gente ganhou do garfo à geladeira, a gente ganhou tudo mesmo. E em janeiro a gente casou, fez um casamento lindo, a presença do Senhor, que é mais importante, estava ali, a unção. E o bom disso tudo, o bom de casar no compromisso é que hoje existem pessoas que te chamam na porta para poder entender um pouquinho como foi a sua vida. A gente serve de testemunho, acho que isso é o que realmente, o que fica mais válido, a gente está servindo de testemunho para o jovem. É gratificante. É gratificante. E às vezes quando casamento, quem é que nunca brigou no casamento? Nem, é mentira se alguém falar que nunca brigou. Às vezes a gente discute por alguma coisa. Brigar não. Aí, se acertar. Porque brigar é um negócio meio... Aí a gente vai, discute por alguma coisa. Palavra forte. Aí eu sempre oro e falo assim, Senhor, mas se a gente casou para ser testemunho de jovens, por que a gente está brigando? A gente não pode brigar. Porque a gente ainda tem algumas imaturidades que a gente só aprende com o tempo. A gente vai fazer 3 anos ainda de casar. E como o Luciano falou, eu sempre tive tudo. Então tem coisas assim no casamento que a gente tem que aprender a não ter. Ou então não ter naquele momento. Então pra mim ainda é um pouco difícil, mas é bom casar. Muito bom. Então, esse foi o motivo que você da sua pergunta, porque eu voltei ao início para falar do meu trabalho. Okay? Foi um tratamento de Deus. E quando eu saí da empresa, eu fiquei abismado. Eu peguei o dinheiro que eu comprei e a gente... As coisas que a gente mais... As coisas que a gente não ganhou. Aí compramos a sala toda, quarto, televisão, tudo à vista. Verdade. Então, aquilo, há caminhos para o homem, parece, né? Parece torto. Mas ela ficou desesperada. Eu falei, Deus, eu precisava tanto, agora estou trabalhando para casar. E agora, bem na hora, Deus fez assim, ó. O meu pastor ainda falou comigo, Lu, Deus sabe todas as coisas. Vocês estão no compromisso. E eu falei, Deus, é difícil, mas apressa o meu casamento. Porque eu sou homem. E você está, como ela falou, você está perto de uma pessoa que você ama. E você... É conquista dia após dia. E você ficar longe é difícil. E Deus fez assim, ó, abriu as portas de tudo. No meio de multidão. Nosso casamento. A gente nunca andava sozinho, nós dois. Não, eu ficava meio mordido, que não pegava na mão, é chato. Pegar na mão, não podia sair sozinho, eu tinha que sair com 3. Tinha que sempre ter um no meio. Sempre tinha alguém no meio, sempre tinha alguém no meio. E até quando a gente não chamava, Deus providenciava alguém para poder sempre colocar. Tinha que Misericórdia. Vamos pra onde? A gente vai também. Agora a palavra final de vocês. Vamos ter que falar. Pronto. Como nós nos apegamos à palavra de Deus, tomamos posse dessa palavra que está em Deuteronômio 23, 21. Nós assumimos uma postura que foi um pouco difícil, porque se nós podemos falar com toda certeza que o primeiro casal a se casar no compromisso. Então, muito feliz por isso. E o que diz assim, em Deuteronômio 23, verso 21. Quando voltares algum voto ao Senhor, teu Deus,
não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. O que nós fizemos foi isso, tomamos posse desse compromisso, não foi fácil. Eu acho que a vida de quem busca a Deus, ainda mais sendo jovem, não é fácil, porém, não falta nada. Eu posso falar hoje que em nossas vidas não falta nada. Deus nos abençoou poderosamente em tudo que vocês imaginarem. E assim como foi na minha vida, vai ser na vida de vocês também. Que isso sirva para vocês como exemplo. Entendeu? Que Deus possa, com a mesma unção e intensidade que Deus nos abençoou, que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Pode falar, pastora Fernanda. Não tem nada para falar, não. Você já falou demais. E assim, o que é que acontece? Faço das palavras de Luciana a minha. Realmente, o jovem que quer viver o compromisso, ele tem que renunciar a tudo que a carne manda fazer e realmente ir na palavra de Deus e assim, colar naquela pessoa que você sabe que vai te ajudar em alguma coisa. Então, se é seu pastor, se é seu líder, se é um irmão na igreja que para você é referencial, peça ajuda a ele que realmente ele dá certo. Se vocês precisarem vir aqui em casa para poder ouvir um pouco mais de testemunho, pode vir. E outra, Deus é tão poderoso que Fernanda não sabia nem fritar o ovo. E Hoje agora faz meu um feijão é feijão. delicioso. Jesus é poderoso, meu irmão. Há poder no sangue, meu irmão. Amém. Boa noite. E eu boa noite. Não Oh, precisa esquece falar do boa noite. Estamos Não tem aqui para boa poder falar um pouco sobre o compromisso. Aí eu falo isso. Aí os dois juntos falam o jeito bíblico de amar. Você falou lá, seu nome é Fernanda. Isso. Olá, meu nome é Luciano e... Ai, meu Deus do céu. Global. Estamos aqui para poder falar um pouco sobre o compromisso. Aí quando eu calar a boca, os dois falam junto. O jeito bíblico de amar. Tá bom. Tá bom? Desse jeito? Ótimo. Tá. Vamos lá? Então assim, então Deus encaminhou tudo e nós conseguimos juntar tudo. Então quando nós casamos, Deus já tinha nos abençoado com tudo, não faltou nada. E agradeço a Deus porque tem mais uma pessoa aqui no compromisso, nossa irmã Eneida. Nem imagina. Gabriel, Sapo Man. Fácil não, na imagem não. Tá, sim. Me segurei pra Meu irmão, meu parceiro. Meu irmão, meu parceiro, que também nos ajudou Gabriel foi uma muito. referência pra gente, Gabriel e Thaís, que foi um casal Oi. referência que Também. até hoje que vai ser pai agora. Parabéns, parceiro. Um dia eu chego lá. Eneida também, que é mais uma pessoa que está no compromisso. E assim como Deus nos honrou, vai honrar ela também. Amém.